Já parou pra pensar como começar um relacionamento e dar certo? Por exemplo, essa é uma dúvida de muita gente. Porque a sensação que a gente tem vivendo, a vida que a gente está vivendo, do jeito que a gente está vivendo, é uma sensação de, cara, essa merda não tem como funcionar. Vai dar errado. As pessoas são descompromissadas. Será mesmo que no longo prazo isso não vai ruir? E, bem, levando em consideração todas essas dificuldades do mundo contemporâneo, de fato, é até um pouco difícil mensurar se um relacionamento tem como ir para frente ou não tem. Mas isso não significa que você não pode aumentar a possibilidade que ele tem de fluir bem e reduzir o risco de se ferrar na sua vida amorosa. Como que a gente faz isso? Hoje eu vou passar para você um exercício que eu transmito muito para os meus clientes, né, dentro do consultório, etc. E que tem feito muita diferença na vida deles, principalmente quando eles tomam a decisão de se relacionar. Olha só, segundo a teoria triangular do amor, existem 3 elementos que são essenciais para o relacionamento dar certo: paixão, intimidade e compromisso. E o ciclo natural é, primeiro você se apaixonar, depois você construir intimidade, então você assumir um compromisso. Só que, sendo bem sincero, talvez seja mais simples a gente criar intimidade antes de se apaixonar. À medida que a pessoa vai se apaixonando, essa intimidade ela precisa crescer, né? Senão fica uma relação estranha, né? Onde existe muita paixão, não existe nenhum vínculo, não existe uma intimidade construída. Quer você já esteja, talvez, né, sentindo as sensações da paixão ou não, como é que você sabe que essa pessoa tem uma probabilidade maior de te levar a sério e da relação de vocês andar bem? Olha porque eu vou te falar agora. Todos nós temos princípios e todos nós conservamos regras. E é aqui, bem aqui, que as coisas começam a ficar muito mais claras para você e você começa a mensurar melhor se essa relação tem ou não como dar certo. O que são princípios? Princípios nada mais são do que valores que nós conservamos de modo muito sólido no nosso mundo interior. Entre eles estão honestidade, coragem, respeito. Para algumas pessoas, o sexo é um princípio fundamental na vida dela, uma pedra filosofal. Enfim, princípios nada mais são do que um conjunto de condutas que conduz a vida do indivíduo. Entende? Então, se eu sou uma pessoa leal, se eu sou uma pessoa honesta, se eu sou uma pessoa justa, eu nada mais vou buscar do que construir a minha vida através de ações, um conjunto de condutas que orientam a minha vida como um preceito universal. Ou seja, se aquele princípio é desrespeitado, é como se eu me sentisse triste, infeliz, desordenado. Parece que o que eu estou fazendo não está certo, não está correto. Tá entendendo? Então, princípios nada mais são do que conjuntos de comportamentos que orientam a minha vida. Só que olha só que loucura. Para cada princípio que nós temos, existe uma série de regras. Regras que nós adotamos para que tal princípio não seja violado. Então vamos lá. Se eu tenho como princípio base, né, como valor base, que nesse contexto são palavras equivalentes, a honestidade, a pergunta que muitas vezes você precisa se fazer para entender as regras que você adotou de comportamento, para que aquele princípio seja respeitado, é a seguinte: o que precisa acontecer para que esse meu princípio de honestidade seja respeitado? Então, assim, o que precisa acontecer no meu dia a dia para que eu sinta que essa honestidade está sendo respeitada? Exemplo: não quero que mintam para mim, não quero que me passem para trás, não quero que eu roubem meu dinheiro. Eu gostaria que as pessoas fossem realmente sinceras quando elas precisam me oferecer um feedback negativo, não ficassem se enrolando. Então, uma pessoa que segue aquelas regras e não viola o meu princípio está adequado ao meu modo de ver o mundo. Né? Não estou sendo desrespeitado no que me é essencial. Vamos pegar outro princípio, outro valor: amor.
Então como é que eu preencho a regra do amor, né? O que precisa acontecer para que eu me sinta amada? Então, funciona mais ou menos assim. Para que eu me sinta amada, a pessoa precisa fazer tal coisa. Então vamos pegar um exemplo esdrúxulo, né, extremo. Pô, para que eu me sinta amada, eu preciso que o outro vá até a minha cama no momento em que eu acordo e me dê um beijo, e depois me leve café na cama, me traga um buquê de rosas. E antes do café acabar, que faça massagem nos meus pés, entendeu? Cara, a pessoa construiu um conjunto de regras tão específico para se sentir amada que é muito difícil que alguém possa amar da maneira como ela deseja. É porque as pessoas não amam? Não, é porque o jeito que ela deseja ser amada é muito limitado. Então, por que a pessoa vive infeliz? Porque aquelas regras que ela construiu para que o princípio, para que o valor fundamental dela seja respeitado, são muito específicos. Tá entendendo? Esse é o ponto. E é isso que as pessoas não entendem. Então, se eu não entendo quais são os meus valores, né, princípios, quais são as regras que eu preciso para que aquele valor seja respeitado, que eu vou conseguir estabelecer uma linha de comunicação ideal com alguém. Eu não sei o que é importante para mim, eu não sei o que eu preciso que o outro faça para me amar, eu não consigo criar nem mesmo uma versatilidade de me adaptar a outras regras ou tirar algumas que estejam muito extremas. Como que alguém vai me amar? Como que alguém vai me respeitar? Como que eu vou me sentir, tendo o meu valor da honestidade respeitado? Se o meu conjunto de regras é muito específico. É como perguntar para ele, é como alguém que coloca o seguinte conjunto de regras. Poxa, para mim sentir que a minha honestidade está sendo respeitada como valor, eu preciso que o outro me fale até os pensamentos mais íntimos que ele tem antes de dormir. Todos os dias. Assim, cara, como é que faz isso? Não tem como. E imagina, você vai para um relacionamento sem entender o que importa para a pessoa e quais são as regras que ela tem para que aquela coisa que importa para ela seja respeitada, acalentada, cuidada. E isso aumenta drasticamente a dificuldade que as pessoas têm de se manterem umas na vida das outras. Porque elas não se conhecem. Se eu não conheço, eu não sei o que eu quero. Se eu não sei direito o que eu quero e o que eu preciso, como que eu vou sustentar uma relação onde eu muitas vezes preciso que o outro entenda o que eu preciso para me oferecer como um complemento da relação? Não tem como. As pessoas se perdem nisso. Tudo bem, André, então o que a gente faz para corrigir isso? Isso é muito importante. A correção vem quando você realmente senta e começa a escrever. Se você precisasse hoje me dizer quais são os 3 princípios fundamentais da sua vida, quais são os valores fundamentais que você tem, quais são os conjuntos de condutas que compõem essa essência que existe no teu coração, o que você me diz? Então eu, André, eu tenho 3 valores que são muito importantes para mim. Minha família, meu trabalho e minha saúde. E para cada um desses valores, eu criei um conjunto de regras que eu preciso respeitar para que eu sinta que aquele valor está ok, que ninguém está me lesando. Exemplo da saúde. Ou quais são as minhas regras para cuidar da minha saúde? As minhas regras são muito simples. Eu vou fazer uma dieta certa todos os dias da minha semana. Eu vou ter uma refeição livre e eu só vou consumir essa refeição livre. Eu vou treinar todos os dias e eu vou para o jiu-jitsu 4 vezes na semana. Essas são as regras que eu tenho. Salvo alguma exceção, alguma questão excepcional que aconteça, eu preciso que esse padrão se mantenha nos meus dias, para que o meu valor seja respeitado. Se o meu valor é respeitado, a minha capacidade de lidar com os outros é melhor. Se o meu valor não é respeitado, eu já fico puto comigo. E se alguém tenta desrespeitar isso, tenta ferir, eu vou ficar mais puto ainda. Entendeu? Então, quando o outro entra na relação sabendo que te é essencial, as regras que você criou, e essas regras são realmente justas e funcionais, você percebe que as dificuldades de comunicação, elas acabam? Acabam por quê? Porque o outro entende o que importa. E eu entendo o que importa pro outro. Certo? Então, qual vai ser a sua tarefa aí? Colocar esses 3 princípios no papel. E se questionar, por exemplo,
Com base nesse valor aqui, quais são as regras, ou seja, as ações que precisam ser cumpridas para que eu sinta que esse valor está sendo respeitado? Tá entendendo? Isso precisa ficar muito claro para você. Então, minha saúde, preciso treinar, preciso comer certo, etc. Salvo uma exceção, e aí eu vou entender porque eu tenho consciência disso, do que está acontecendo, o meu dia a dia precisa ser adequado a isso aqui, para que esse valor seja respeitado. Com relação à minha família, também existem regras. Com relação ao meu trabalho, também existem regras que eu crio. E com essa estrutura mais lógica e ajustada, poxa, as brigas diminuem, o casal tende a dar certo, a relação desgasta muito menos. E se você faz isso antes da relação começar, mostrando para a pessoa de um jeito sutil o que te importa, né, e as tuas regras, e a pessoa aceita aquilo e de certa forma, seja pelo esse exercício que você vai passar para ela fazer, seja por outras coisas, tudo muda. Entendeu? Pensa nisso, faz exercício. E diz aqui pra mim, aqui nos comentários, se faz sentido. Bom, se quiser compartilhar seus valores, se quiser compartilhar suas regras, também vai ser muito bem-vindo. Até breve.